está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 18 de março de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente hoje no nosso Debate 93, o pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Caxias. A evangelista Jane Débora, da Catedral Metodista de Niterói. O pastor Alex Pinheiro Soares, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, filial Ebenezer. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. Olha aí, minha gente, vamos ver se a gente consegue conversar com a clareza necessária sobre os diversos temas que nós temos hoje aqui no nosso Debate 93. Sua participação com a gente é muito importante. Você que está no Facebook da 93 FM, você vai ter ali uma foto, um post com os nossos debatedores, e é exatamente a partir desse post você pode deixar ali a sua opinião sobre o assunto. Participa com a gente pelo nosso WhatsApp, liga pra gente, sua opinião ligando pra gente é muito importante, 2461-0093, também pelo nosso e-mail debate@radio93.com.br. Profecia sobre casamento. Noiva de um crente fiel, uma de nossas ouvintes recebeu uma profecia dizendo que não deve casar-se com esse rapaz, embora ele atenda todas as suas expectativas humanas. Você já recebeu alguma profecia sobre relacionamento? Conhece alguém que casou ou deixou de casar após receber uma palavra? O que diz a Bíblia sobre esse assunto? Discussões. Muitas pessoas estão partindo para a agressão verbal e até física quando o assunto é política. Você acha que as coisas estão saindo dos limites? Você já discutiu com alguém por causa desse assunto? É possível debater no campo das ideias sem agressividade? O que você acha sobre esse assunto, hein? E o juiz Sérgio Moro? O juiz Sérgio Moro está sendo alvo das mais diversas críticas, tanto no campo jurídico quanto na esfera política, mas também está sendo considerado um herói para muitas pessoas. Você acha que ele errou? Acredita que ele seja um fio de esperança para a moralidade brasileira? Ele te representa? Que pensa você, ouvinte? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Profecia sobre casamento, o pastor Clark Gable, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. Conhece esse assunto, pastor? Já ouviu a respeito? Tem conhecimento? A experiência de receber alguém que diz: olha, pastor, Deus me falou através de alguém e foi assim e assim. Bom dia, J.R., bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. Ultimamente, essa frase tem sido usada muitas vezes em muitos lugares, em muitos segmentos religiosos. E realmente é uma preocupação, porque a pessoa desejosa de conhecer a vontade de Deus, de querer fazer a vontade de Deus, acaba incorrendo no equívoco de dar mais valor à palavra do homem do que à palavra de Deus. Ela confunde um aconselhamento, uma orientação como definição. Ela está desejando uma decisão e quer um respaldo naquela decisão ou para aquela decisão, ouvindo tais e tais palavras. Mas eu fico com a palavra de Deus que cada profecia, cada mensagem tem que ser avaliada segundo aquilo que a Bíblia orienta. Pastor Alex, muito bom dia, querido, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, J.R., bom dia aos queridos debatedores, bom dia aos queridos ouvintes. Eu acredito que, diante dessa situação, pessoa que tem um projeto de casar, constituir uma família, viver uma família, e
desafiada por uma palavra dizendo que não é de Deus, talvez muda toda uma estrutura. Mas nós entendemos que a maior profecia é a palavra de Deus. A maior mensagem que pode fazer valer a constituição de uma família ou dar-se início a um projeto familiar é a palavra de Deus. E quando a pessoa recebe uma mensagem dizendo ser de Deus, eu creio na profecia, creio na palavra profética, mas quando essa profecia vem quebrando todos os princípios, eu sei que toda uma estrutura é mudada, né? Mas o que a gente quer deixar em questão aqui nessa tarde, nessa manhã, é que o que vai fazer valer a constituição, a criação, ou o início de uma família é a palavra de Deus, e ela é imutável, ela é irrefutável, ela que vai dar validade a um relacionamento. Ouvinte contando, JR, minha mãe toda vez que ia na igreja tinha profecia que o casamento dela era de Deus e quando casou se separou na lua de mel, evangelista. Lua de mel em geral o pessoal gruda, né? Esse microfone seu tá excelente, entendeu? Visualmente, mas para ouvi-lo está terrível. Vamos trocar de microfone e vamos aposentar esse bendito microfone abençoado. Sim, pastora, evangelista, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, pastores queridos. Misericórdia pela situação dessa ouvinte que acabou de lhe mandar uma mensagem. Sabemos que, como povo de Deus, como crente que somos, precisamos nos basear na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que ser a paz, ela tem que nos trazer esta paz, ela tem que ser o cerne das nossas vidas e da nossa caminhada com Cristo. Se algo me faz viver em confusão, Deus não é Deus de confusão. Então, eu sinto por esta jovem que está confusa, precisando de uma direção, porque lhe falta paz ao coração. Agora ela diz que o moço lá, né? O moço, ele completa, né? Porque ela diz que ele é crente fiel, ele atende todas as suas expectativas humanas, ou seja, a impressão que dava é que estava tudo certinho. Aí de repente alguém aparece e diz, olha, ele não é de Deus para sua vida, Deus me revelou que não é. Gera uma confusão, companheiros, ou não? É muito temerário alguém se colocar nessa posição e dizer, olha, eu vou te dar um recado da parte de Deus. É muito temerário, porque a pessoa está assumindo um papel que porventura Deus não lhe tenha dado. Então ela assume para si uma responsabilidade muito grande de dar uma orientação para uma pessoa, para um momento, e não só para aquele momento, mas para a vida dela toda. A pessoa cria um projeto, um futuro, né? Com aquela pessoa, você já começa a pensar na festa, começa a pensar na lua de mel, e aí vem alguém numa palavra dizendo que é de Deus, você quebra toda aquela estrutura, né? E aí você olha para a pessoa. Eu acho que a grande preocupação, JR e os demais debatedores, é que tem pessoas que parece que vivem vivendo de profecia. Parece que é a profecia que vai definir, não a palavra de Deus, né? Buscam profecia. Eu creio na profecia. Eu sou da Assembleia, eu sou do manto, eu sou do reteté, né? De vez em quando eu brinco lá na igreja que Jeová pega a gente no girar e a gente roda, a gente pula. Eu gosto da vigília, mas muito mais do que uma profecia, o que vai fazer valer é a palavra de Deus. E se é um menino de Deus... E como é que discerne, pastorzão? Como é que isso é na prática? A palavra de Deus está aberta, ela é lida, ela é estudada. Chega alguém e diz, olha, Deus me revelou que você tem que casar com a fulana ou com o fulano, ou não deve, tá certo? Que é o caso aqui, não deve. A pessoa tem a palavra de Deus ali aberta. Como é que funciona isso aí na prática? Eu acho que é importante a gente distinguir ou compreender o que é profecia. No Velho Testamento, a profecia tem um sentido, tem um contexto, tem uma prática. No Novo Testamento, totalmente diferente. No Velho Testamento, você não vê culto e a pregação. Você vê uma coisa esporádica, você vê homens e mulheres sendo ungidos para a administração da palavra em situações específicas. O profeta, no Velho Testamento, ora fazia referência ao passado para alertar o povo com respeito à atitude de fé e esperança, ora fazia advertência quanto ao futuro, para chamar uma responsabilidade. No Novo Testamento, a profecia faz parte do culto, faz parte da adoração. Eu creio que Deus pode, sem dúvida alguma, em um momento especial, em um momento específico, colocar no coração de alguém para dar um recado. Agora, isso é uma exceção e não uma regra, porque se for uma regra, a pessoa deixa de ouvir a palavra, a mensagem, para buscar revelações, e esse é o grande problema. Até porque, pastores,
Em Jeremias 14, 15, diz que viriam os profetas e que eles falariam em nome de Deus, mas que Deus não os tinha enviado. Isso é muito sério, porque muitas vezes fazemos planos, pensamos, desejamos, mas Deus não é Deus de vontade. Deus, ele é Deus de propósitos. Isso aí. Então, se Deus, ele reúne os seus propósitos, a coisa acontece. A dúvida dela é, que voz é essa? Será que ela não conhece a voz de Deus? Até porque, pastora, a Bíblia me ensina a julgar a profecia. Eu preciso julgar a profecia. E a profecia, ela pode ter 3 fontes. Ela pode ser uma profecia da carne, do homem. Ela pode ser uma profecia diabólica do inferno. E ela pode ser uma profecia de Deus. Como saber que ela é de Deus? Ela vai estar pautada na palavra de Deus. Ela não vai quebrar os princípios que a palavra me ensina. Deus, como disse a pastora, não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. Né? E vai sempre nos trazer a bênção e a paz dele no nosso coração. Dentro desses critérios para identificar se quebra ou não os princípios da palavra de Deus, por exemplo, um ouvinte dizendo, olha, minha filha recebeu uma profecia que deveria esperar e conhecer melhor o rapaz antes de marcar o casamento. O que é uma coisa óbvio, saudável, né? É uma coisa sábia, onde você não sabe esperar, conhecer. Mas evidentemente que para uns esperar significa quanto tempo? Não é isso? Para uma mulher ansiosa, esperar pode parecer muito, não é? Para um homem precipitado, esperar pode parecer demais da conta, enfim. E conhecer melhor o rapaz antes de marcar o casamento, mas ela não deu ouvidos à voz de Deus e 2 anos depois que ela casou, ela já está se divorciando. E aí, quando acontece o fato, a pessoa olha para trás e diz que foi por desobedecer à profecia. E não necessariamente por não ter conhecido o rapaz tempo suficiente. Compreende como é que isso é complexo? É muito complicado. Agora tem uma coisa também interessante, é que o projeto de casamento é um processo. Sim. É algo que realmente hoje em dia demora. Você namorar uma pessoa, conhecer uma pessoa, namorar, inovar e casar. Na Bíblia a gente vê casos e casos. O Isaac conheceu a esposa no dia, né? Casou com ela no mesmo dia, mas houve uma construção. Eliezer orou e pediu a Deus uma orientação. Então o fato importante para a pessoa não ser, entre aspas, teleguiada por mensagens avulsas, digamos assim, ela tem que seguir os critérios estabelecidos pela palavra. Há um texto muito interessante lá em Colossenses 3:15. Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações e sede agradecidos. Quando a pessoa não tem certeza de que aquele passo que ela vai dar é da vontade de Deus, uma brisa vira um vendaval, uma garoa, uma tempestade. Mas se ela tem convicção, o mundo pode estar desabando ao seu redor, mas ela vai porque sabe que é da vontade de Deus. Isso é muito subjetivo, é muito dela com Deus. E isso tem que ser valorizado, a vida devocional da pessoa com a palavra de Deus. É verdade. A gente também observa que para uma pessoa ter certeza, e principalmente uma mulher, que a gente costuma dizer que sonhos de casamento parte do coração da mulher, e ela precisa ter uma vida de jejum, de oração e de Bíblia. Dessa forma, ela tendo uma vida de jejum, oração e Bíblia, ela vai ter uma vida pautada em Deus e na palavra. Se ela tiver isso como centro, ela vai abrir mão da sua própria vontade, vai abrir mão dos seus próprios desejos e viver a vontade de Deus. Aí sim, Deus cumpre as profecias que... Eu entendo, pastor que está aqui presente, que 2 anos é um bom tempo para conhecer alguém. Eu acredito que sim. Eu acredito que 2 anos não é um tempo ruim, como disse a minha querida ouvinte, para conhecer uma pessoa. Mas aí depende. Tem gente que está tão desesperada para casar com aquela pessoa que fica cega. Não consegue perceber as limitações, não consegue perceber as falhas, não consegue perceber a falta de caráter, não consegue perceber como é que aquela pessoa é no dia a dia, e aí casa, né? Então a pessoa não consegue avaliar, quer casar, quer mudar, quer sair de casa, N motivos para poder casar, e não consegue avaliar o outro, não consegue perceber que aquele tempo de namoro que ele está tendo ali, o que ela está tendo, é para conhecer, para saber as posturas, as atitudes, e aí casa. E aí depois descobre que arrumou uma prova e bota na conta de Deus. Mas olha só, tem uma diferença muito grande aí entre alguém chegar para uma pessoa que está se preparando para um casamento e dizer, olha, tem um recado de Deus para você, não deva casar com aquela pessoa.
Isso é uma coisa. Outra coisa é o aconselhamento, que é um processo. Alguém que está se preparando para o casamento e ela vai ao gabinete ou vai a um líder espiritual da sua igreja e busca um aconselhamento, que é um processo. Então, quando a pessoa tem uma construção no seu planejamento, no seu desejo, buscando orientação, vendo os prós e os contras, é uma coisa totalmente diferente de chegar a alguém e determinar. Ouvinte contando aqui o seguinte, contando aqui no nosso WhatsApp, ele nunca recebeu, mas disse que os pais dele sim. Ele diz que a mãe e o pai subiram ao monte com o pastor e lá o pastor disse: olha, tô vendo entre vocês uma aliança quebrada, não casem. Eles não deram ouvidos, casaram, tiveram 2 filhos, mas acabaram se separando por causa de uma traição. Mais uma vez, quando a pessoa olha, diz: olha, foi por conta disso. E este é um ponto em que vocês conhecem muito bem, e os ouvintes estão também dizendo aqui: eu acredito que Deus não se deixa abater por ouvir dizer, um servo de Deus não se deixa abater por ouvir dizer que é isso, é que é aquilo. Outro ouvinte dizendo aqui no nosso Facebook: o discernimento vem da nossa intimidade com Deus e com a palavra. Outro ouvinte: deve-se tomar cuidado com profecias. Profecia para mim é consultar as escrituras diariamente. Outro ouvinte aqui dizendo: os pentecostais estão equivocados, profetizar é pregar o evangelho, adivinhar a vida das pessoas não é ser profeta. A Bíblia condena essa prática. Quer responder, pastor? Claro, fica à vontade, vai lá. Você foi citado. Eu sou do manto, eu sou do fogo. Eu sou do reteté. Ouvinte aqui, Antônio, pode falar com o Antônio. Antônio, eu acredito, né? A gente acaba vendo tantas profecias, que é a chamada bola fora, que a gente acaba criando conceitos e preconceitos a respeito da profecia. Eu acredito na profecia, eu sou experiências de profecias, de Deus levantar alguém para dizer: ontem você estava assim, no lugar tal, falando isso, e confirmar aquilo que foi falado. Eu quero dizer o seguinte: a profecia, ela tem a sua validade dentro da palavra. Eu recebo a profecia e vou viver a palavra. Não se muda a vida por causa de profecia. Eis que te vejo num outro país. Já tiro o passaporte e já mudo para outro país. Não, a profecia vai acontecer no dia a dia, na caminhada da vida. O problema é que as pessoas querem viver pautadas sobre profecias e mudar as suas vidas em circunstâncias das profecias, né? Então, eu creio na profecia, creio que Deus pode levantar um profeta para trazer uma palavra profética para alguém em determinados assuntos. Eu creio que Deus é Deus, Ele pode fazer da forma que Ele quiser. O problema é que a gente vê tanta profecia da carne, do homem, né? As chamadas meninice, que a gente cria preconceitos, a gente fecha o coração diante de uma palavra profética. Mas Deus é Deus, Ele fala do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, usando quem Ele quer. Aqui um ouvinte dizendo: tem um rapaz que ele é uma ótima pessoa, ele me trata super bem, ele quer ter um relacionamento sério comigo, sendo que ele não é evangélico. Porém, como saber se é a pessoa certa? Pergunta nosso ouvinte, à espera que vocês digam alguma coisa, hein? Ouvinte, você está diante de um dilema. Não escolha segundo o teu coração. Ore a Deus, busque na palavra, viva uma vida de santidade no Senhor, e você vai entender que Deus tem caminhos maravilhosos para você. Como disse bem o pastor, eu também creio, como boa metodista que sou, né? Também tenho meu coração aquecido como John Wesley, mas vivo a palavra, busco na palavra. E também uma questão interessante é estarmos debaixo da orientação dos nossos líderes espirituais, em concordância com os nossos familiares, com os nossos pais. Mas ele não é crente, é isso? Eu não entendi. Isso aí. Minha opinião, sai fora. É luta, jugo desigual. Acaba sendo jugo desigual, porque o jugo desigual, ele não é somente por não ser crente. Muitas vezes estamos dentro da igreja, nos relacionamos com pessoas que estão na mesma igreja, mas não têm o mesmo olhar, mesmo princípio, a mesma intenção. Então, eu também me preservo do direito de dizer que toda orientação para um relacionamento eu busco no Senhor. Há uma questão também muito interessante, é que às vezes essa questão da profecia como dom coloca em evidência, em destaque quem o tem. Boa. E isso faz com que as pessoas desejem. Se eu sei que o dom de profecia vai avalancar meu ministério, ou vai me colocar em evidência em relação aos demais, eu vou procurar isso. E esse é um problema. Eu me recordo de uma igreja, não vou citar aqui o nome,
Mas um casal entrou na igreja, naquela hora não era o pastor da igreja, era um outro líder, e assim que o casal entrou, o líder disse: tem uma profecia para vocês. Deus está me dizendo que vocês vão se casar, terão filhos, serão felizes para sempre. Sabe o que o jovem disse? Não é possível, ela é minha irmã. Então, esse é o risco de você dar ouvidos ao que se fala sem fundamento na palavra de Deus. A referência é a palavra de Deus. Ouvinte dizendo: JR, já recebi uma profecia que meu relacionamento na época não daria certo. Isso veio de uma pessoa que eu não conhecia, que me parou na rua para falar. Naquele momento eu não acreditei, depois aconteceu exatamente o que ela havia dito. Hoje filtro as coisas que me falam e oro a Deus para me guiar, diz aqui uma outra querida ouvinte acompanhando a gente com uma experiência também nessa linha. Outro ouvinte: eu estava noivo e tive um pequeno desentendimento com a minha noiva. No mesmo dia eu fui pregar em uma igreja e uma irmã falou em profecia que meu casamento não era de Deus. Ele estava noivo. Na hora eu senti uma artimanha do inimigo que queria aproveitar o nosso desentendimento para nos separar. Depois disso, continuamos orando, nos conhecendo e vimos a resposta de Deus nas portas que foram se abrindo para que o casamento acontecesse e em todas as outras pessoas que nos amavam e também acreditavam que era de Deus, sim. Temos 3 anos de um casamento feliz, estamos à espera do nosso primeiro bebê, é o que diz uma de nossas queridas ouvintes, aliás, um dos nossos queridos ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência e a sua participação no nosso debate 93 de hoje. Pelo que eu entendi, nós temos aqui a possibilidade, de fato, de acontecer uma palavra nessa linha, mas ela deve ser julgada à luz do que ensina a palavra, também apresentada diante de Deus em oração, que nos fala através do seu Espírito Santo. O Espírito testifica com o nosso espírito. Vai nos trazer a paz, embora possa ser uma coisa contrária à nossa vontade. Em algum instante a nossa vontade cederá à paz, a paz será maior do que a vontade, e aí nós vamos ter a constatação que de fato é a vontade de Deus para nossa vida, ainda que não seja a nossa. É isso, irmãos? Isso, olha só, aqui em 1 João capítulo 5, nos versos 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, em Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Uma das maiores questões que as pessoas têm, em todas as áreas, mas principalmente na área sentimental: como conhecer a vontade de Deus? Então, a vontade de Deus se manifesta pela palavra dele. Eu não tenho que colocar alguém, exatamente, eu não tenho que colocar uma outra pessoa que tem a vida cristã como eu tenho, como a resposta de Deus. Se eu for buscar, como Saul, infelizmente é uma comparação esdrúxula, mas é fato, Saul estava desconectado da vida com Deus e buscou quem para pedir conselhos, para pedir orientação? Esse é o risco. Os espíritos malignos estão aí espalhados para quê? Para enganar. Então a pessoa tem que buscar a palavra, viver em comunhão, submissa à orientação do seu líder espiritual, pastor ou pastora, para que então ela tenha um respaldo legal para tomar decisões. Vamos ao resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje, aqui na nossa 93 FM. Vanese, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, debatedores. Hoje a nossa pesquisa é o seguinte: você conhece alguém que deixou de se casar com a pessoa que amava porque recebeu uma profecia contrária à união? Pelo telefone, 73% dos nossos ouvintes dizem que sim, que deixaram de casar por conta de profecia. E pelo site, 62% dizem que não. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes. Estamos juntos no Debate 93. Discussões, muitas pessoas estão partindo para a agressão verbal e até física. Nós já vimos isso aí, você já deve ter visto a matéria, ou mesmo na própria rua, já encontrou com alguém, agressão verbal, agressão física. As redes sociais também estão cheias disso, quando o assunto é, hoje, nesse momento, quando o assunto é política. Você acha que as coisas estão saindo dos limites? Você já discutiu com alguém por causa desse assunto? É possível debater no campo das ideias sem agressividade, queridos companheiros? Que pensam os queridos irmãos sobre esse assunto? Eu quero parabenizar, primeiramente, JR, a Polícia Federal. Quero parabenizar a toda essa equipe que está colocando aí para nós essa corrupção louca que tem invadido o nosso Brasil. Eu fico assustado às vezes com alguns crentes na rede social, né? Mata Jesus, leva Jesus. Eu sei que a gente quer uma mudança, a gente ora por essa mudança,
vejo pessoas discutindo sobre esse assunto, debatendo sobre esse assunto. Eu acho até salutar debater um assunto no campo das ideias, para uma mudança para o nosso país. O problema é, às vezes, no anseio de querer ver a coisa mudar, a gente esquece que a gente é servo de Deus, a gente esquece que Deus está no controle da nossa nação, a gente esquece que Deus está dirigindo homens e levantando homens para colocar essa nação em ordem, e aí perde a razão, perde o equilíbrio, fala o que não deve falar. Eu acho que esses últimos dias têm levado as pessoas a, de alguma forma, se colocarem em lados opostos à medida que elas emitem suas opiniões contrárias. Muitos lares, muitas famílias e amizades até são rompidos, acabam por causa de ideias. É salutar que haja divergência, é salutar, isso é democracia. Sim. A liberdade de expressão, eu posso emitir minha opinião, eu posso colocar as minhas convicções, agora eu tenho que respeitar o outro. Eu tenho que discutir ideias, não é discutir pessoas. E isso é que está levando as pessoas, elas estão saindo do campo das ideias e indo para o litígio, para a briga, para a ofensa moral e até muitas vezes física. Isso é falta de conhecimento e até no meio evangélico, infelizmente, está acontecendo. E precisamos deixar claro que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Enquanto eu não oro pelo meu país, não oro pelas causas que nos afligem diretamente, e eu culpo, como o senhor mesmo disse, pessoas, eu parto para a guerra. E Deus não é Deus de guerra, Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Então, continuemos buscando a paz, continuemos buscando em oração e com base na palavra de Deus. Eu vejo algo positivo nisso, dentro dessa questão. É pessoas que talvez não eram nem interessadas por política, diante dessas tantas informações, começarem a buscar a se envolver, né? A tentar omitir colocar uma opinião de um lado ou de outro. Eu vejo um lado positivo de ver gente começar a acompanhar a política do nosso país e perceber em quem ele votou para deputado, em perceber quem ele votou para governador, para presidente, e reavaliar o seu voto. Ouvinte dizendo: eu nem perco meu tempo quando vejo que a pessoa está defendendo os corruptos, eu simplesmente ignoro. Já se posiciona, entendeu? É esse aspecto aqui que envolve uma série de termos que podem ser compreendidos, a expressão coxinha, a expressão petralha, enfim, são dois termos que têm sido bastante utilizados nas redes, e aí a dúvida é essa, quer dizer, é possível que a gente discuta esses assuntos de maneira respeitosa, entendendo que as ideias são diferentes, porque o que se tem visto é essa agressividade, e ela tende a um crescimento. A gente observa bem que hoje fisicamente existem muitas pessoas que estão partindo para a agressão. É verdade. Não é isso? Então, quando dois grupos que pensam de forma diferente se encontram, eles não sentam e discutem. Eu sei que é difícil. Imagina bem, meus irmãos, nós estamos dentro do ar-condicionado aqui no estúdio. No calor de um assunto na rua, a questão é outra. Vira uma outra história completamente diferente. Nós temos que entender que o sangue esquenta, que a massa agita, correto? É verdade. Então, esse é o ponto de vista humano, não é isso, pastor? Exato. Quando a pessoa está sozinha, ela tem uma postura. Inclusive, alguns disseram assim: dia 13 eu vou protestar, mas só virtualmente. Porque ela quis ficar em casa e tal. E um fenômeno que no dia 13 algumas igrejas tiveram um esvaziamento do seu público, porque alguns optaram em não sair às ruas com receio de sofrer um ataque, sofrer uma agressão e tudo mais. Mas é lamentável que isso esteja acontecendo, porque falta conhecimento, falta sabedoria e, sobretudo, respeito ao próximo. Quando eu falo, adjetivo alguém, qualifico alguém, eu estou emitindo não só uma opinião, mas um julgamento. É verdade. E isso é um perigo. Mais perigoso ainda é quando a gente observa no meio evangélico lideranças, e aqui é uma palavra muito pessoal. Quando eu observo lideranças evangélicas arregimentando grupos e tomando postura, incentivando, vai na contramão. A minha opinião, isso aqui é muito pessoal. Para mim, igreja não é comitê, nem púlpito é palanque. Então as igrejas evangélicas não deveriam ter atitudes partidárias. As igrejas precisam ter uma só bandeira, que é do evangelho. Agora, como cidadão, tem que se instruir, tem que se informar, tem que saber e realmente se posicionar. Agora, não vamos misturar, porque isso é um perigo muito grande no nosso Brasil. É verdade. Eu concordo
com o pastor, porque essa também é a minha linha de raciocínio. Um líder, ele precisa ser um líder. Ele precisa conduzir o seu povo àquilo que é verdade, àquilo que é o esclarecimento. Eu não posso nunca buscar a guerra. Eu não posso nunca buscar a divisão. Eu não posso fomentar algo que é tão delicado para que façamos julgamentos. Então, devemos orar, devemos levar o povo à oração. E Esther, em todo o tempo que ela tentou responder ao rei, ela buscou o jejum com o seu povo. Exato. Ela não tomou nenhuma atitude precipitada. E nem de mobilização para exatamente, para fazer chegar ao palácio. Exatamente. Ela foi porque aquilo era o que Deus tinha preparado. Vocês são contrários às manifestações, só para poder entender? Eu não sou contrário. Eu não sou contrário a manifestações. O que eu sou contrário é a agressão. Eu acho que, como brasileiro, eu preciso me manifestar dentro da minha posição. É um direito do cidadão, democracia. Seja ela a favor. Seja na rede social, na rua. Na rede social, na rua, colocando uma camisa, colocando uma bandeira, apagando a luz, batendo pacífica, panela. Né? É a forma de protestar ou é a forma de sinalizar a minha direção. Agora, eu sou contrário à crítica no sentido ofensiva. Eu sou contrário à agressão. Eu sou contrário a como foi dito pelo pastor, a esquecer as posições e a atingir o outro e a ofender o outro. Mas eu sou contra as manifestações, não no caráter individual, não em caráter de organizações sociais. Eu sou contra a manifestação feita pelas igrejas. As igrejas, essa é uma opinião e respeito quem pensa diferente. Claro. As igrejas, quando se mobilizam denominacionalmente para se manifestar, elas estão indo na contramão. Basta fazer a leitura do Novo Testamento. Pedro e João foram açoitados terrivelmente. Quando eles foram se reunir com o povo de Deus, eles não disseram, vamos agora pedir a cabeça de Anás e Caifás, vamos agora contra o imperador. Ao contrário, eles oraram, disseram, Senhor, nos dê intrepidez e ousadia para continuar pregando o evangelho. Se eu faço parte de uma organização social, essa organização tem todo o direito e liberdade, eu também como indivíduo. Agora, eu não posso usar do expediente religioso para fazer isso. Agora, quando a gente traz a questão do Novo Testamento aplicando a realidade de hoje, não há uma diferença, pastor, no aspecto social? Havia um império, eles estavam sendo dominados e mesmo assim a gente entende que existiam grupos dentro do grupo judaico que era identificado como grupo revolucionário, que queria a independência. Jesus foi interpretado como alguém que queria a independência, que queria assumir o lugar do próprio rei, né? Dentre os seus discípulos havia lá o nosso irmão Simão, o Zelote, que também fazia parte de um grupo, não estou dizendo que ele era, mas o grupo Zelote era um grupo que, inclusive, tinha dentre eles um outro grupo, um subgrupo, que eram os sicários, que eram aqueles que tinham as adagas, enfim, era uma agressividade grande. Estou dizendo que os cristãos tinham. Estou dizendo que dentre os judeus haviam aqueles que eram. É interessante que os próprios cristãos liderados por Pedro e João foram chamados, vistos como revolucionários. Foram até colocados, houve uma reprimenda, uma ameaça, parem de pregar e tal. Mas essa visão que os líderes judeus tinham com respeito aos crentes, não é porque os crentes estavam fazendo qualquer manifestação contra a política ou mas porque eles estavam vivendo o evangelho. A revolução foi pela diferença que o evangelho fez na vida deles. Ouvinte dizendo, partindo do princípio que somos sal e luz, qual diferença faremos se nos envolvermos calorosamente em discussões ofensivas, carregadas de agressividade? Pergunta ele, cadê o fruto do Espírito? Vou trazer para nossa mesa aqui o nosso querido Dr. William Douglas, que é juiz federal, está acompanhando a gente aqui, sempre nos ouvindo. Dr. William, muito bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez à mesa do nosso debate 93 de hoje, William. Bom dia, JB, desculpa, bom dia, JR, bom dia ouvintes. Eu estou triste de não estar aí pessoalmente. A gente está falando de manifestação violenta, a gente está acompanhando aqui em Niterói uma tentativa de invasão violenta, com violência, da reitoria, e é por isso que eu tenho que estar aqui na cidade, eu não estou aí. É um caso que está na quarta vara. Agora, JR, com certeza o tema é o tema em pauta e a gente precisa se posicionar como cristão e como cidadão, com certeza. Que bom que a gente está aí conversando sobre esse tema. Eu agradeço uma vez mais, doutor William Douglas, porque dentro dos nossos assuntos nós temos aqui uma temática que envolve o juiz Sérgio Moro. Não é que ele está sendo alvo das mais diversas críticas, tanto no campo jurídico quanto na esfera política.
mas também está sendo considerado um herói para muita gente, né? E aqui algumas perguntas que os nossos ouvintes já têm respondido, também queria ouvir a sua opinião, assim como dos companheiros aqui à mesa. Você acha que ele errou? Acredita que seja um fio de esperança para a moralidade brasileira? E perguntando ao nosso ouvinte, ele te representa? Qual o seu posicionamento técnico e até dentro desse aspecto, Dr. William Douglas? Primeiramente, eu como juiz, eu não posso comentar a decisão de outro juiz, mas eu posso comentar como professor. E nessa qualidade eu posso falar, também posso falar como membro do judiciário. E você falou aí de uma questão política. As gravações que foram reveladas justamente para mostrar que há uma intenção clara de desmoralizar o juiz, o judiciário, de pressionar o juiz, o judiciário, de usar as nomeações feitas pelo governo como uma forma de cobrar como uma decisão favorável. Então, como juiz, eu posso dizer o seguinte: não é fácil ser juiz, a gente pode eventualmente errar, às vezes a gente erra. Agora, quando a gente erra, tem um tribunal que vai corrigir. No caso do Brasil, a gente tem uma tranquilidade, todo mundo que votou nas últimas eleições sabe que dos ministros do Supremo, nós temos, a maioria dos ministros foi indicado por governos do PT. Então não dá para você dizer que você tem um Supremo elitista, um Supremo contra o PT, porque foi o próprio PT, através de seus presidentes, tanto o Lula quanto a Dilma, que escolheram a maior parte dos ministros que vão julgar aquilo ali, que vão julgar os recursos, em última instância os recursos. Então, cabe menos eu dizer se eu concordo ou discordo do Sérgio Moro, e cabe dizer o seguinte: quando ele deu publicidade às gravações, ele deu publicidade mostrando que uma série de pessoas, não uma nem duas, mas uma série de pessoas, aparece perante a população com um discurso, com uma cara, com uma simpatia, e a gente veio a descobrir que isso não é verdade. As gravações são muito evidentes. E eu acho que, por pior que seja expor a privacidade de uma ligação, eu acho que pior é a gente não saber com quem que a gente está lidando. Então, como cidadão, eu fico muito feliz de saber, por exemplo, que tem alguém que diz que gosta de pobre e que detesta pobre. Que tem alguém que diz que respeita o judiciário e diz que o judiciário tem que ser pressionado. E a população precisa se posicionar em relação a isso. Agora, a minha maior preocupação, JR, é que as pessoas não estão mais julgando os fatos. Não se discute mais os fatos concretos. Peraí, tem ou não tem prova de que tal sítio é de fulano de tal ou não é? Tem ou não tem prova de que fulano tem dinheiro em tal lugar ou não tem? A discussão é só se o fulano é petralha ou se é coxinha. As pessoas não estão discutindo mais os fatos, não estão discutindo mais as provas. O pessoal está chincalhando meu colega juiz que está fazendo um trabalho sério, e quem está chincalhando o juiz Sérgio Moro não está dizendo assim, não, mas a prova é falsa. Não está dizendo que aquilo não é verdade. Estão dizendo que é golpe. O judiciário tem recurso. Então, a minha maior preocupação é dizer, não é fácil ser juiz. Juiz, quando prende pobre, é fácil, ninguém reclama. Agora, quando o juiz vai em cima dos grandes desvios de dinheiro da nação, começa a chincalhar o judiciário. As pessoas têm que olhar e falar assim, vem cá, por que mesmo que o Supremo foi chamado de covarde? Será que ele está sendo covarde ou será que ele está decidindo contra a corrupção? Então, a gente precisa retomar o respeito pelas instituições, saber que o judiciário tem recurso, que você não pode ficar querendo assassinar a reputação, e se o juiz errar, o tribunal conserta. Mas a gente não pode entrar numa rota que o juiz decide contra mim, eu digo que o juiz é bandido, que o juiz é isso, que o juiz é aquilo, e a gente está vivendo isso. E ao lado de toda essa questão, que é uma questão cívica, política, jurídica, nós não podemos perder a noção de que nós, como cristãos, somos sal e luz,
que a gente tem que denunciar a injustiça, ter uma voz profética, que a gente precisa, e aliás, numa das gravações, vale dizer, a gente ouviu os crentes sendo criticados. Fiquei muito feliz de dizer assim, os crentes estão incomodando. Porque o crente tem que incomodar sim, o crente tem que ser contra a injustiça, contra a opressão, contra o lucro abusivo dos bancos, contra a exploração do homem pelo homem, contra a pessoa enriquecer usando dinheiro público. Eu estou profundamente agoniado, porque todo dia aparece gente aqui na 4ª Vara Federal de Niterói, que é premiada por atividade, dizendo o seguinte: preciso ser operado e não tem médico, preciso ser operado e não tem esparadrapo. Enquanto isso, a gente vê que o esparadrapo está indo parar em fazenda de gente ligada a grupo político. Então, ou a gente não basta e para esse país e conserta isso, e tira todos os corruptos de todos os partidos e começa a julgar as pessoas pelo que elas fizeram e não porque se ela é do meu partido ou não, a gente realmente está perdido. A gente está vendo um momento realmente muito dramático no país, precisamos de oração, de jejum, e os cristãos precisam começar, eles mesmos sendo honestos. A sua análise em relação a esse ponto nos ajuda muito a entender. Eu queria também ouvi-lo sobre a pressão que se faz agora sobre a questão do Supremo Tribunal, que de alguma forma aparece também como possível de ser manipulado, a figura do procurador-geral como alguém que apareceu ali ingrato, né, aquilo que foi feito. Ele já deu a resposta dele, nós todos acompanhamos isso. Eu queria ouvir a sua opinião e quero deixá-lo à vontade para responder aí como cidadão, como professor e alguém que conhece profundamente o meio. Bem, o Supremo Tribunal Federal deu boas demonstrações de agir com consciência quando condenou as pessoas do Mensalão, que todo mundo achou que ia dar impeachment e não deu, quando manteve as prisões e aí, desculpe, é um juiz federal que está falando aqui, vivem falando que o judiciário só prende pobre, e o judiciário prendeu banqueiro, prendeu empreiteiro, prendeu senador, e o Supremo manteve essas prisões. Então, eu guardo uma profunda esperança e convicção e confiança de que o Supremo vai julgar os fatos, que é o que todo juiz tem que fazer, da primeira instância até a última. Então, não acho que, isso já foi dito inclusive com o ministro Supremo, que correr para o Supremo sendo nomeado ministro vá garantir uma impunidade. Agora, o que as ligações também mostraram é que essa nomeação foi feita às pressas para dar uma imunidade, e não é para isso que existe imunidade. Então, isso está tudo às claras, na imprensa, na TV. Será que alguém não consegue ver que essa correria toda, que convite foi feito correndo e tal? Será que as pessoas não esqueceram do fato? Não, mas como ele é do meu partido, eu vou dizer que é certo? É isso que realmente eu queria inclusive compartilhar com você, meu amigo JR, com os ouvintes e com a mesa. Seguinte, olha, eu tô numa situação assim de perplexidade. A gente pega a delação que tem sido feita, com elementos, com pessoas de alto grau, as gravações que foram feitas, e o pessoal continua dizendo que não, que é perseguição, que é golpe. Gente, onde a gente vai parar? Eu quero dizer que eu também estou agoniado com essa situação toda, orando, pedindo a Deus para ele trazer a justiça dele, para ele revelar o homem mau, o homem ímpio, e para envergonhar quem precisa ser envergonhado nesse país. E eu preciso que todos os ouvintes orem, porque eu acho que na situação que a gente está, literalmente, só Jesus na causa. Doutor William Douglas, eu quero agradecer uma vez mais a sua palavra aqui entre nós, a sua fala. Muito obrigado pela sua entrevista, nos ajudando a entender esse assunto do ponto de vista técnico também,
já que além de ser e de exercer esse trabalho pesado, árduo e difícil como um juiz federal, também é aquele que ensina, também é aquele que está lidando com esses assuntos o dia inteiro e é ser humano como todos nós, precisa estar antenado com esses assuntos. Doutor William, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Ok, obrigado e oremos pelo nosso país. Maravilha, querido, obrigado, meu irmão. Voltamos aqui, queridos companheiros, sobre esse nosso assunto de hoje. Eu queria, muita gente opinando aqui, muita gente favorável, evidentemente. Nós já sabemos que existe a turma a favor e a turma contra, né? E vocês são livres para poder opinar, para poder dizer assim, olha, eu sou a favor, eu sou contra. Acho que ele exagerou, foi longe demais. Opinião pessoal é opinião pessoal e os debatedores não são escolhidos aqui para dizer o seguinte, alguém ligou, deixa eu perguntar para vocês aqui, ao vivo e em cores aqui, alguém ligou para vocês e perguntou se vocês são a favor ou contra? Não. Evangelista, pastores? Não. Então, muito bem, para ficar absolutamente claro. Então, eu queria ouvir a opinião dos companheiros, podem começar quem quiser. A menina da mesa. Então, eu sou a favor, eu aplico e penso que temos que aplicar nossa cidadania, temos que defender aquilo que a gente acredita. É o país onde moramos, onde vivemos. A minha cidade é uma cidade maravilhosa e nós precisamos lutar pela paz com todos, porém pelos nossos ideais, por aquilo que Deus nos concede a entender que o que é certo, que é justo, e em unidade, em paz, nós conseguimos chegar aos nossos objetivos. O que não podemos é fazer guerras pessoais. Sou a favor, penso que todos devem lutar pelos seus direitos, sim, de forma pacífica e como cristãos e bons cristãos que somos, em oração e em jejum, como bem disse o nosso juiz. Estamos em constante oração, sou intercessora da minha igreja, sou intercessora de uma rede muito séria de oração de Niterói, um grupo de pessoas que se reúnem e buscam essa paz e essa oração. Então, que todos possam entender que a paz, ela vem de Deus, mas para que eu possa buscar o melhor para mim, quem tem que lutar e conquistar sou eu. Eu quero parabenizar o juiz, eu sou a favor. Eu acho que a gente está vivendo um momento importantíssimo na nossa nação. E a preocupação que se dá é quando você se posiciona, parece que você está a favor de um partido. Parece que você está fechando com o partido em detrimento do outro. A nossa questão não é essa. Nós estamos a favor da verdade. Exatamente. Nós somos contra a corrupção, nós somos contra essa pouca vergonha que está existindo no nosso país. E o que me preocupa, debatedores, JR, ouvintes, o que me preocupa parece que é uma jogada de classe, né? Se eu sou de uma classe baixa, eu sou de um partido. Se eu sou de uma classe alta, eu sou de outro partido. Aí a gente vem chamados coxinhas e tudo mais. Então, o que nós queremos é que esse país seja governado por homens de verdade e que eles saibam que a população brasileira, que nós estamos aqui e vamos cobrar, querendo verdade, querendo honestidade, querendo caráter, pelo bem do povo. E parabéns mais uma vez a toda essa comissão. Fiquei tão feliz quando eu vi naquela gravação. Eles são intitulados Mensageiros de Deus. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado homens da parte dele em todas as classes sociais para fazer a diferença e para marcar uma posição não só religiosa, mas também política, social para essa nação. Acho que esse é um momento em que o equilíbrio e a serenidade precisam ficar muito em evidência para que a gente não confunda fatos com pessoas. A gente sabe que a democracia de um país se dá pela ação dos três poderes e pela valorização e liberdade de cada um deles, o judiciário, o governo federal e o legislativo, através do Congresso. Hoje é preocupante porque existe uma patrulha que fica atenta a tudo que você faz e fala. Se você emite uma opinião, você agora passa a ser de um partido. Qualquer palavra que você dê, você pode correr risco de ser levado a um lado. Então temos que ter muita serenidade. A minha preocupação que eu tenho é quando as pessoas começam a fazer de um juiz o seu herói. Isso é preocupante. E é mais preocupante, aqui eu não estou entrando no mérito pessoal, nem fazendo juízo de valor quanto à pessoa. Mas é mais preocupante quando um juiz busca apoio, busca, digamos assim, um envolvimento da sociedade em suas ações. O que deve mover a ação de um juiz é a lei.
É a lei. E a gente aprende a não negociar com a lei. Não deveria. Então, cumpra-se a lei, faça aquilo que a lei manda, e não precisa de buscar respaldo, legitimar uma ação, se a lei é que dá legitimidade. Então, em todas essas ações, a lei deve atacar o errado, como diz lá Romanos capítulo 13, a lei deve ser vara sobre os lombos de quem erra, ponto final, seja A, B ou C. A lei não pode ser seletiva em suas ações, um juiz não pode ser seletivo em suas práticas, ele tem que cumprir a lei, e a Polícia Federal, como qualquer outra forma de investigação, tem que se basear em fatos. Contra fatos não há argumentos. Eu creio que a serenidade, a paixão que hoje existe no julgamento, na opinião, está comprometendo o equilíbrio e o cumprimento da lei segundo o que já foi estabelecido pela Constituição. 3 perguntinhas só. Você acha que ele errou? Os 3? Não. Não? Eu acho que ele errou. Eu acho que ele errou no caso de colocar, de publicar, digamos, as gravações. Ele errou, essa é uma opinião, porque no momento em que está no país, no momento em que está nessa convulsão, além da confusão, publicar sem nenhum critério, ainda mais quando diz respeito à questão do governo federal, e aqui não é uma defesa à pessoa e nem à figura da presidenta, mas a questão da democracia e do direito. Quando você publica aquilo que foi gravado, um grampo, mesmo sendo legal, porque para que haja um grampo precisa haver a aprovação do juiz. Então, a publicar, isso é jogar lenha, ou melhor, jogar gasolina na fogueira. E isso é um problema muito sério, porque esse tipo de prática não favorece a um juízo de valor. Mas essa é a minha opinião. O senhor não acha que, na atual conjuntura que estamos vivendo, a população acompanhando, o juiz não fez o papel de informar, de trazer luz ao que estava no escuro? Não, só para omitir minha opinião, okay. eu acredito que ele acertou, eu sou a favor, também. Concordo com o senhor, não vejo nele um fio de esperança, mas vejo nele um instrumento, um instrumento de esperança para esse país, para essa nação. Então eu acredito que na atual conjuntura, pela jogada política que estava sendo feita por trás, toda uma articulação feita por trás. O papel do juiz, eu não entendo muito de assuntos jurídicos, mas eu entendo que o papel do juiz foi informar a sociedade, informar a população o que estava acontecendo, para que a população tenha um posicionamento. Mas e a eu quero questão, parabenizar o que deve direcionar a ação de um juiz não é a paixão, não é a compreensão ou levar uma movimentação. Mas essa é uma opinião que eu estou dando, de que o que deve legitimar uma ação é a lei. O que manda a lei? Existe uma lei só, mas ela está tendo inúmeras interpretações. Por isso é que gera confusão. É por isso que está havendo uma diversidade de opiniões. Mas se você... Por isso que nem no meio, entre os juristas, não existe igualdade de opiniões. Por quê? A lei está sendo interpretada de várias maneiras. Mas, a meu ver, pelo momento que se vê, que estava vivendo, e pelas consequências, eu creio que deveria seguir o rito que a lei oferece. Divulgar uma gravação num momento como esse é realmente uma pastorzão, com todo respeito, se ele não faz isso, misericórdia dessa nação. Exatamente, eu penso que ele trouxe à luz esclarecimento e mensagens e coisas que estavam ocultas e que o povo precisava saber. Existe uma liberdade nesse caso em trazer esclarecimento à luz da Constituição e da própria lei de Deus. Eu penso que a gente não pode ficar na escuridão. Nós devemos entender que se há uma busca, existe um processo onde eles tentam descobrir e preservar o povo tem o direito de saber a verdade. Ouvintes opinando, um deles aqui dizendo, uma delas dizendo, o juiz exagerou, ele está certo, mas ele agiu no calor, diz o ouvinte. Outra dizendo,
Sou a favor do juiz, pois ele nos informou do que estava acontecendo, até porque o que a presidenta fez também não foi a favor da lei. Se ele não tivesse mostrado, seríamos enganados até hoje. Vou ler 2 opiniões no Face, tô lendo aqui o WhatsApp, tá? 2 opiniões no Face. A Edileuza, o juiz Sérgio Moro não me representa, porque ele também é passível de erro, afinal ele é um ser humano. Porém, sim, vejo nele a possibilidade de coisas boas, né? Outro ouvinte, sim, o juiz Sérgio Moro me representa, o povo não pode ficar sendo enganado, eu creio que tudo isso é bíblico, pois estamos aguardando o Senhor e ele está voltando. Opiniões contrárias sobre o mesmo assunto, 2 de lá, 2 de cá, para manter aqui o equilíbrio. À mesa nós temos 2 opiniões de um lado e uma opinião de outro. Eu acho que este é o modelo. Podemos estar em lados diferentes, mas respeitando carinhosamente as opiniões, ainda que elas sejam contrárias às nossas opiniões, e aqui a mesa ficou absolutamente clara e dando um exemplo para os nossos queridos ouvintes. Eu quero agradecer a vocês e a você, ouvinte amado, por estar participando conosco hoje do nosso Debate 93. Muito obrigado, pastor Clark Gable. Um forte abraço, querido. Deus abençoe sempre. Obrigado, JR. Foi um prazer participar desse debate com os debatedores. Temas muito instigantes, relevantes. Quero deixar um beijo para minha esposa Paula, para o meu filho Johnny, um abraço para a Pio Universitária. Eu sei que agora, semana que vem, teremos Páscoa e lá na igreja a gente vai ter um evento que eu quero deixar dia 26 e 27. Todos são convidados ao Alto de Páscoa na Pio Universitária. Maravilha. Muito obrigado também a presença da evangelista Jane Débora, nossa menina da mesa de hoje. Eu vou deixar um monte de abraços, porque como boa menina, eu tenho que fazer o meu papel. Eu quero deixar em primeiro lugar um abraço para os meus filhos, Alain, Noelle, Júnior, para o meu netinho, Pedro Lucas, para os meus amigos, familiares, para a minha igreja, Catedral Metodista de Niterói, na pessoa do meu querido, amado reverendo Redson Marcos Coutinho. Quero também deixar um abraço para os meus colegas de classe do 7º período da Faculdade Anhanguera de Niterói. E quero também dizer que eu amo a minha cidade. Deixo um abraço para todos de Niterói. Maravilha, muito obrigado, pastor Alex. Um abraço, querido. Obrigado, JR. Obrigado a toda a equipe do Debate 93. Eu quero aqui transmitir um beijo, um abraço para minha esposa. Domingo é aniversário dela. Bem. Dizer que eu lhe amo muito. Parabéns, meu amor. Beijo nos meus filhos, João Gabriel e Mariana. Um presente que Deus me deu. Um abraço para a minha igreja, Assembleia de Deus de Bom Sucesso, meu pastorzão, pastor Jaime Soares. Um beijo, pastor. E para a congregação, a igreja mais linda do Campo de Bom Sucesso, a nossa filial Ebenezer. Um beijo para essa igreja linda e abençoada. Deus abençoe. Bênção puríssima. Nós vamos orar juntos agora. Temos orado aqui todos os dias. Vou pedir o pastor Clark Gable para orar conosco. Nós temos apresentado o tema do programa sempre como alvo das nossas orações, assim como temos orado pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Mas de maneira especial, pastor Clark Gable, nós vamos orar pelo nosso Brasil, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre o nosso povo. Senhor Deus, nós te louvamos porque tu és soberano, tu és o Senhor sobre as nossas vidas, sobre todas as nações. Mas em particular oramos pelo Brasil, que tu tenhas compaixão do teu povo, esse povo chamado, ó Deus, na nação brasileira, que tu estejas dando discernimento e que a verdade prevaleça, ó Senhor, no julgamento, no juízo, nas ações, para que esse mal que hoje, ó Deus, se faz presente em nossa nação, trazendo desespero e angústia, venha cessar, venha ser tirado. Oramos, ó Deus, também pelos enfermos, que tu tenhas compaixão, para que operes um milagre naqueles que estão, ó Deus, desenganados pelos médicos. Oramos por aqueles que estão encarcerados, tenha compaixão. Abençoa, Deus, aqueles que têm a liderança nas igrejas, que o Senhor dê a eles o discernimento para orientarem o teu rebanho segundo o teu coração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.